Olá a todos, e hoje começaremos tabaco, café e ideias. Meu nome é Felipe, sou estudante de filosofia da PUC-PR e hoje começaremos o programa Tabaco, Café e Ideias. E a gente começará com um texto que é o Princípio da Vida de Han Jonas, fazendo uma relação com o antropocentrismo do humanismo e do renascimento. O tema do vídeo vai ser a revolução da posição do homem. Como que foi se desenvolvendo e como que chegou a hoje, que o homem não é o centro, e sim a sua criação, sim a informação. Então, como chegou a como é hoje a posição do ser humano, como o ser humano se vê e vê o próximo, como isso chegou, qual foi a evolução e o caminho percorrido para chegar onde estamos hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perceber, vamos começar lá na Idade Média, século XII, XIII. O que era o centro da vida de todos os seres humanos? Qual era o centro? Deus. O Deus. Lógico, no começo, lá, nos primeiros anos depois de Cristo, eram os deuses. Muitos neoplatonistas falavam de os deuses. Plotino, entre outros. Mas assim, a visão de centro sempre foi o transcendente. Desde antes, desde a Grécia, do Egito, sempre foi o transcendente. Lógico, depois virou Deus cristão. Mas o centro da vida era, então, quando era os deuses, né? Era fazer sacrifício, era fazer rezas, era fazer rituais. Quando veio o cristianismo, era fazer rezas, era ir para a igreja, era pagar o dízimo. Então o teocêntrico perdurou durante muitos anos. E ali pelo século XIV, XV até XVI, veio um movimento humanista, também como literatura, um movimento humanista, trazendo o homem para o centro, iluminando o homem e sua razão. Iluminando o homem e sua razão. Então, o homem começa a ser o centro das discussões filosóficas. Começa a ser o centro das discussões científicas. Começa a ser o centro das discussões que começam a surgir ali antropológicas. Definindo o que é cultura. E para definir cultura, você tem que definir o que é humano. Então, o homem começa a ser o centro. Ele começa a ser um ego egoísta. Então já começa aí a revolução. O ego egoísta. E esse período ficou muito grande e muito... Vou dar uma palavra não muito boa, mas muito espalhafatoso. Algo muito visível. Que o humano tinha tomado o seu lugar. Que o humano estava sendo homem. Que o homem era o grande e o que dominava a matéria, que dominava a physis, que dominava a natureza. O humano domina as coisas. Só que daí o humano começou a criar e fazer tecnologias, fazer invenções. E a partir daí o telefone ficou mais importante do que quem criou o telefone. O celular ficou mais importante do que quem fez o celular. O livro ficou mais importante do que quem escreveu o livro. A cama ficou mais importante de quem projetou a cama. E daí começa o processo de que a criação toma o seu lugar.
o seu lugar de grandiosidade. E agora que entramos para o texto do Han Jonas. Então eu utilizarei sim, eu sei que parece feio isso, mas eu vou utilizar o meu mapa mental porque ele fica um pouco mais claro. Eu sei o que está dizendo, mas eu acho que para eu não perder nada, eu utilizarei um pouco dos meus mapas mentais. Não lerei eles, mas vai ficar um pouco mais claro. O livro base que vai ser utilizado nesse vídeo é o Princípio da Vida. E ele se reduz a uma interpretação ontológica dos fenômenos biológicos. Então, o corpo se ver como algo pensante, como algo que pensa, que reage. Então é algo até meio monista, em que mente e corpo se unem. Cérebro é mente, não é algo separado. É algo uno. Vou tomar meu café aqui que eu não sou de ferro, né? Então, o resumo do livro é uma interpretação ontológica dos fenômenos biológicos. Agora chegando numa parte complicada para quem gosta de Sartre. Vou deixar aqui. Existem duas visões de ser humano. A visão existencialista e a visão científico-biológica. Para Han Jonas, as duas estão erradas. As duas estão erradas. A visão existencialista, ela se reduz ao corpo. Ela se reduz de uma forma ontológica, obviamente, o corpo que pensa, o corpo que age, mas não se aprofunda no ser como ser, de acordo com o Jonas, tá? No ser como algo além, algo até metafísico, algo a priori ele é, mas a posteriori ele continua sendo. Então esse é um ponto. Outro ponto é a ciência biológica reduz o ser humano à razão e algo que é. O que é, se limitando a outras possibilidades. Ele vai tratar de um tema muito importante que é a liberdade do homem. A liberdade do homem. Ele disse que somos livres, mas dependentes. Dependentes do quê? Da própria liberdade. Isso é algo bem sartreano, na verdade. Ao mesmo tempo que ele critica Sartre, ele está usando algumas ideias de Sartre. Então, para finalizar o vídeo, qual é a posição do homem? Qual foi essa revolução do homem? Em Jonas já vemos algo como unidade, algo como um todo. No humanismo e no Renascimento, algo superior. E antes, como inferior a Deus. Se a gente fizer uma arqueologia do saber, cavando este saber de o que é o homem, com essa pergunta, qual é a posição do homem? Se a gente for escavando de baixo para cima qual é a posição do homem, vemos homem inferior a Deus, homem superior a tudo, homem parte de um todo. Então, eu acho que está bem claro. Eu acho que está
suportável a minha explicação. E é isso. E até a próxima!